gente teve mais um episódio super incrível de Yokusoko no Neverland, The Promised Neverland. E é claro que eu não posso deixar de comentar sobre esse anime que tá se tornando um dos meus animes favoritos ever. E se a cada novo episódio desse anime incrível a gente descobre mais coisas incríveis, nesse terceiro episódio não seria nada diferente. Isso porque é nele que a gente conhece mais uma adulta nessa história, por enquanto só duas, e ela já chega causando, que é pra mostrar o quanto ela vai querer ferrar com o nosso Noleima. Sim, Normal Ray Lema. E afinal de contas, o que dizer sobre a nova assistente dessa fazendinha, a Crone? Tem mais de uma dela? Afinal, ela é um Crone. Valeu pela piada, Megal. Não, mas falando sério agora, sem sombra de dúvida, ela trouxe muito mais problema pro anime. Não pro anime, mas pras crianças que estão tentando fugir, né? Mas em contrapartida, ela também trouxe algumas explicações, como por exemplo, sempre que uma criança sai, chega outra pra substituir. E eu já tinha comentado sobre isso, apostando nisso, no vídeo anterior, então eu vou deixar um card por aqui pro vídeo anterior, caso vocês não tenham assistido, pra vocês poderem assistir os dois. Mas mais do que isso, a Crone vem para trazer novas dúvidas e apontar pensamentos que talvez a gente não tivesse parado para pensar até agora. Como, por exemplo, de onde vêm as crianças, mas principalmente, diferente do que a gente se perguntou a vida inteira, agora a pergunta é, de onde vêm as mamães? Será que existe uma fazenda só de mamães? Ou será que as mamães antes eram crianças iguais a eles que viraram mamães depois? E não só isso, a chegada da Crone e da Carol trouxe muitos questionamentos pro anime. Como, por exemplo, será que o que eles leram nos livros com relação, no primeiro episódio ainda, com relação ao que existe fora dali, será que é de verdade? Ou será que é tudo inventado pra eles acreditarem que existe, como se eles estivessem, tipo, presos numa Matrix? Ou será que os humanos só têm dois destinos possíveis? Um deles é se tornar comida de monstro e o outro se tornar uma mamãe que cuida de outra fazenda que vai ter que levar a criança pro abate. Ou ainda um questionamento que eu já tinha levantado lá atrás no último vídeo. Será que quem trabalha na fazenda realmente é humano? Ou será que nem humano eles são? Mais um fator muito importante, muito relevante que foi apresentado nesse episódio, sem sombra de dúvidas, foi a data. Lá eles falam que eles estão no ano de 2015. E ainda assim você consegue perceber que as crianças têm uma noção de realidade meio distorcida. Porque eles falam que eles estão em 2015 e que seria impossível existir uma tecnologia de rastreamento tão boa como chips, mas ainda assim eles usam aquelas canetinhas da Wizard para fazer a prova. E ao mesmo tempo que eles usam a canetinha da Wizard, que parece ser super tecnológica para fazer a prova, eles também moram num lugar que parece ser completamente nada tecnológico. E além disso, esse episódio também tem um momento que mostra a mamãe numa call lá, igual você faz a sua call com seus amigos. A mamãe tá lá numa call com uma galera muito estranha e ela tá tipo usando um headset. Ou seja, como é a tecnologia desse lugar? Que ano de 2015 é esse? Eu acredito realmente que eles não contam a verdade pras crianças de como é o lugar e eles estão meio que presos numa Matrix mesmo. E por falar nessa call da mamãe com o headset boladão, ela não tava lá pra jogar uns joguinhos igual a gente gosta de fazer, ela tava lá numa conversa muito tensa e muito séria, mas essa conversa foi importante pra mostrar pra gente que, na verdade, existe toda uma hierarquia nessas fazendas. Então lá é que eles falam que existem mais fazendas e que nas fazendas cada um tem o seu cargo e esse agronegócio todo é muito maior do que a gente imagina, não é só um rolo da mamãe com uns monstros por aí, não. Isso porque a gente descobre que abaixo da mamãe tem as assistentes, como a Crone, é uma simples assistente, e também a gente descobre que acima da mamãe tem a vovó, e acima da vovó ainda tem o chefe da parada toda. Tem o mandante do crime. E também é exatamente nessa cena que a gente descobre que a mamãe tá meio que com a corda no pescoço, justamente porque as crianças descobriram do rolê todo e as crianças meio que não podiam descobrir, apesar disso ter ficado óbvio no primeiro episódio. Mas a gente não sabia que ela sabia tanto sobre as crianças, que elas tinham ido lá e que elas tinham visto o corpo da Connie e todo o rolê e vírus monstro e tudo mais. E a dúvida que fica nesse momento é uma dúvida que já tinha sido levantada nos primeiros episódios e que inclusive alguém comentou no meu último vídeo falando isso. Será mesmo que a mamãe tá contra eles?
Ou será que a mamãe talvez queira ajudar eles? É muito possível que ela queira ajudar. Talvez fosse um plot twist interessante. Mas outra coisa que me deixou muito pensativa com relação a esse episódio foi justamente a cena em que a Crowny entra no quarto dela e mostra o quão louca ela é. Porque, né, não bastava só a cara de sádica, ainda tinha que ter mais coisa por trás. E aí o que fica evidente é que a Crowny tem sérios problemas psicológicos. Mas o que eu fiquei pensando sobre isso é, se a minha teoria estiver certa, e as pessoas que viram mamães são crianças que antes estavam nas fazendas, provavelmente essas crianças sofreram pra caramba na infância, obviamente, né, vendo todos os irmãos indo embora e virando comida de monstro. Elas tiveram que passar por muita coisa pra não ir pro abate e conseguir virar mamães, se é que a minha teoria tá certa com relação a isso. E a minha teoria, que talvez muito provavelmente seja de banheiro, é que as crianças que conseguem fugir têm a chance de virarem mamães justamente porque eu acredito que não exista, tipo, uma vida normal fora dali. Eu acredito que elas estão num mundo, num lugar onde simplesmente todas as crianças servem pra esses monstros. E como eu já tinha questionado no último episódio, de onde vêm essas crianças, talvez tenha, tipo assim, uma incubadora onde essas crianças só ficam lá pra nascer e quando estão prontas pra virem. Como eles mesmos comentam nesse episódio, eles são shippados e aí eles vão pra fazenda até a hora que eles podem servir de comida. Mas talvez a minha teoria não seja tão de banheiro assim, porque o que comprova a minha teoria e mostra que talvez eu esteja muito certa com relação a mamãe também ter sido uma criança que foi criada numa fazenda dessas, é que lá no final da Cal, quando ela termina de conversar com a vovó, ela faz um relatório, e quando ela passa esse relatório, ela fala um número, que seria o número dela. E esse padrão de número é exatamente o mesmo padrão de número que as crianças têm. Tipo assim, tem a mesma quantidade de números. E nesse episódio também é jogado pra você que uma das crianças tá infiltrada entre eles e tá espionando o que eles estão fazendo pra bater tudo pra mamãe. Sempre tem, né? Mas nesse caso eu acredito cegamente que talvez a criança não esteja fazendo isso porque ela é uma criança malvada, e sim porque ou a mamãe ameaçou ela, ou ela não tem noção do que ela tá fazendo e o como isso pode prejudicar os irmãos. Ou então ela só é uma mala mesmo. E sem sombra de dúvidas, essa criança é a Gilda. Sim, aquela menina de óculos que aparece com uma cara de boazinha, mas que talvez não seja tão boazinha assim. O anime não te conta, não te entrega exatamente dessa forma que eu tô falando aqui pra você, que é a Gilda, mas ele tenta te mostrar de outras formas. Como, por exemplo, na cena que as crianças vão brincar desse tal de pega-pega pra treinar pra fugir de lá, e todas as crianças vão. E quando a Gilda vê todas as crianças indo brincar, ela vira, volta e olha e anda exatamente na direção da irmã Crowny. Mas não para por aí, o anime tenta te mostrar mais uma vez que é a Gilda que tá espiando eles. Quando o pega-pega acaba, depois que eles já fizeram o pega-pega, inclusive com a irmã Crowny lá, todas as crianças aparecem na cena depois disso e estão todas lá coloridinhas, bonitinhas e com um brilho mais alto. Menos uma criança. E essa criança que tá atrás, meio bolada, excluída, é ela, a Gilda. Outro fato curioso que esse episódio entrega pra gente e que talvez faça eu acreditar mais ainda na minha teoria de que as mamães são crianças que foram e voltaram, enfim. Quando o anime tá quase pra acabar e a irmã Crowny começa a participar da brincadeira de pega-pega e vai pegar eles, ela vai atrás da Emma, que era uma das últimas crianças que ela tinha que pegar, mas a Emma tá lá protegendo seus irmãozinhos. E aí é a hora que a irmã Crowny entrega uma coisa muito importante, mas que talvez pela tensão da cena a gente tenha passado desapercebido. Antes dela encontrar a Emma, ela fala que ela sabe que a Emma viu a colheita. Mas a parte mais tensa não é isso, porque isso a gente viu antes que a mamãe contou e tal. A parte mais tensa é que depois que ela fala isso, ela fala pra Emma que ela viu e que ela tá do lado da Emma. Será que a irmã Crowny tá tentando falar alguma coisa pra gente, apesar do lapso de loucura dela no quarto antes? Ou será que a irmã Crowny tá só sendo uma falciane, tentando se fazer de amiga deles pra ser mais fácil entregar eles e ferrar com a mamãe Isabela e pegar o cargo dela? Tretas acontecem. Mas eu ainda acredito que nenhuma delas esteja do lado deles. E eu acho que a ideia da mamãe vai ser fingir que vai ajudar eles a escaparem, porque afinal de contas quem mostrou e disse pra eles dos rastreadores foi exatamente ela. Talvez numa tentativa de fazer eles perceberem que vão fazer merda e deixar eles não fazerem.
Pode ser que sim. Talvez uma tentativa de fazer eles acharem que ela não é tão má assim. Eu acredito nessa segunda. E eu acho que ela vai acabar se fazendo passar por amiga deles e que tá do lado deles e fingir que vai levar eles pra fugirem. E aí, quando chegar lá, ela vai dar o bote e vai entregar eles pros monstros. Ai, cara, eu tô muito curiosa. Então é isso aí, eu espero que você tenha assistido o episódio 3 de Yokusoku no Neverland, senão você vai ter levado um grande spoiler. E eu espero também que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra mim. Não se esqueça também de compartilhar a sua opinião comigo aqui nos comentários, porque assim a gente pode formular muitas outras teorias super incríveis e legais sobre esse anime incrível. E é claro, não se esqueça de se inscrever neste canalzinho lindo pra entrar pro lado colorido e mágico da força. E a gente se vê no próximo vídeo. Kiss!